Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, né? E as principais coberturas dos eventos que acontecem em toda a Baixada Santista. 1h30 da tarde, você sabe, é o horário tradicional da discussão política, do debate dos assuntos importantes, da nossa pauta regional e, claro, dos assuntos que formam aí a pauta nacional também, né? Covid, claro que em pauta, né? Ontem a gente acompanhava aí os telejornais pelo Brasil afora, as principais emissoras, as redes, os canais fechados, enfim, o assunto é único, né? Vacina, né? Coronavac, vacina da Pfizer, da Moderna, enfim. Aqui chegar primeiro, eu acho que precisa ser comprada, encampada aí pelo Ministério, para que a gente comece a vacinar aí a população brasileira, começando, logicamente, dos servidores da área da saúde, né? As pessoas que atuam na área da saúde pelo Brasil afora, as pessoas de mais idade, 60, 65 anos para frente, que são as que têm as maiores comorbidades e o maior risco, né, de perder a vida com o Covid-19 e acelerar esse processo da maneira, melhor maneira que for, né? Acabar de uma vez com essa história do negacionismo e aí fica a dúvida, né? O presidente da República continua, além de negacionista, dizendo que as pessoas vão tomar vacina se quiserem. Né? Tomar vacina se quiser. Né? O gozado é que você não pode andar de carro sem o cinto de segurança. Né? Se você for parado, for pegando um sinal sem o cinto de segurança, leva uma multa. Né? Agora, você andar na cidade sem o cinto de segurança, isso vai atrapalhar a quem além de você mesmo. Agora, você não tomar a vacina, você pode ter o vírus, né, e ficar por aí contaminando as pessoas com as quais você tiver contato. Ou seja, uma situação completamente absurda e que eu acho que precisa ser revista rapidamente. Não é? Lembrando também que de segunda a sexta, às 8 da noite, você confere a nossa reprise aqui pela TV Santa Cecília. Hoje aqui no Ponto de Vista, o advogado Rafael de Paula nos dá o prazer da participação e da colaboração com a gente. Tudo bem, Rafael? Prazer revê-lo. Tudo ótimo, Edgar. Boa tarde a todos da mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso Fernando Chagas, cientista político, também participa, colabora mais uma vez aqui com o Ponto de Vista para ajudar a gente a entender aí, ou a desentender de uma vez tudo que acontece aqui pela confusa República Brasileira. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, olá amigos, em especial os telespectadores, meus cumprimentos. Eu iria falar da vacina, mas hoje de manhã eu fiquei sabendo que o nosso amigo Paulo Guedes, ele vai sair em férias, depois de 2 anos. Faria só um breve relato aqui da passagem do Paulo Guedes, antes de ele sair de férias agora, nesses 2 anos. Na eleição para a presidência da República, ele foi dito como o posto Ipiranga, que ia resolver todos os problemas econômicos do país. Já se foram 2 anos, a metade do governo Bolsonaro. Ele disse que ia acabar com a dívida pública, que estava em 76% do PIB, em 1 ano. A dívida pública pulou de 76 para 96, mas aí a culpa não é dele, a culpa é da Covid. Ele disse que ia fazer reforma tributária. Reforma tributária, ele mandou 1/3, 1/4, 1/5 da reforma tributária. A reforma tributária está ali esperando e só vai ser apreciada pelo Congresso depois das eleições do Senado, da presidência do Senado e da Câmara, lá para março, abril. Ele também disse que ia fazer a reforma administrativa. Quem lê a reforma administrativa vai ver que não passa de um programa de redução de departamento de RH, departamento de recursos humanos. Aquilo que na minha época a gente falava de downsize, diminui toda a administração pública. Também falou, e aí é um maior absurdo, na época, nós mesmos aqui brincamos com a Dilma, a Dilma virou piada na época. Se eu não tenho uma meta, mas se eu alcançar a meta, eu dobro a meta. O Paulo Guedes não falou isso. Pior, ele mandou um projeto de lei de diretriz orçamentária para o Congresso, dizendo que a meta é flexível, de acordo com a Covid. Meta flexível não é meta. Não é meta. Ou você tem a meta, ou você não tem a meta. A diferença é que uma falou que não tem meta, quando tiver a meta, dobra a meta. Este aí não. O Paulo Guedes manda uma LDO, Lei de Diretriz Orçamentária,
com meta flexível. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... Esse é o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, que depois de 2 anos mostrou que não conhece de finanças públicas depois de 2 anos e não conhece de políticas públicas depois de 2 anos. E o pior, a lei orçamentária anual de 2021 não foi aprovada e não será aprovada antes de março. Nós vamos entrar o ano de 2021 sem lei orçamentária anual, igualzinho a Dilma. Acho que não tem muita diferença entre o Guido Mantega e o Paulo Guedes. Então, o posto Ipiranga, se fechar, não vai fazer falta nenhuma. Esta foi a versão que deram para a gente nas eleições. O posto Ipiranga que vai resolver todos os problemas. Não vai resolver, até porque nem Bill Gates, se fosse ministro da Economia do Brasil, ia resolver os nossos problemas, que são muito graves. Marcos Santana na ponta, conferindo as informações que vão surgindo e a sua participação, que é sempre importante aqui com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Quando a gente fala que o governo Bolsonaro vai deixar prejuízos irremediáveis para gerações, muita gente acha que ele está exagerando. Mas o exemplo mais recente é o caso da Anvisa, né? O desmantelamento gradual da Anvisa, que a Anvisa é aquela agência que busca regulamentar os medicamentos que são aplicados nos brasileiros, todos os medicamentos, né? E ao longo de décadas, vários técnicos, profissionais respeitados, cientistas, vinham buscando um caminho seguro para se tornar referência no mundo, assim como a FDA, os demais órgãos regulamentadores do mundo. E acontece que o governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, nomeou uma série de diretores da área militar que não entendem absolutamente nada sobre o tema, e começam a colocar pareceres, por conta dessa briga política entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória, começam a colocar dificuldades para a tramitação da aprovação dessa vacina da China. A vacina da China, que está em processo de regulamentação e aprovação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pretende comprar 50 mil doses, inicialmente, da Coronavac. 50 mil ou 50 milhões? 50 milhões. 50 milhões de doses da Coronavac. Numa reunião que teve o ministro Pazuello com os cientistas da Anvisa, era uma reunião virtual, ele simplesmente desligou os microfones. Só ele falou na reunião. Quer dizer, os cientistas, os especialistas não tiveram oportunidade de participar da reunião. Na prática, foi um monólogo. E no relatório que acaba de ser anunciado ontem, na verdade, quem assina o relatório, que é o almirante lá, o enfermeiro almirante, que é o presidente da Anvisa, ele diz que, na verdade, existe um viés ideológico da China, que a China não tem transparência, coloca uma série de dificuldades para a aprovação da vacina. Essa guerra ideológica não interessa para nenhum brasileiro. O que nós queremos é que a vacina seja segura e eficaz. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Você que acompanha a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que confere a reprise, sempre às 8 da noite. O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, né? Até às 8 tem sempre problemas aí, confusões na, eu ia dizer iluminada, né? Apagada República Brasileira, né? A confusão dos infernos. Quem gosta de dar pitaco, quem gosta de dar opinião, né? Primeiro precisa tentar entender o que está acontecendo, né? E uma boa oportunidade foi ontem no programa da Roda Viva, da TV Cultura. Tinham lá 3 especialistas, peso pesados, né, em vacinas, né, em epidemias, pandemias, endemias, enfim, né. Estava lá o Covas, né, que é o diretor do Instituto Butantan, né, e fale agora o primeiro nome dele. Dimas Covas, né, diretor do Instituto Butantan. Estava lá a representante do Instituto do Rio de Janeiro também, né, que atua nessa área importante. Eu vou me lembrar agora também o nome dela, mas é uma pneumologista das mais conhecidas, mais famosas aí. O país está há muito tempo falando aí na mídia a respeito desse caso todo, e uma terceira pessoa também ligada ao Instituto Internacional. E
a instituição do Rio de Janeiro está trazendo, né, está produzindo a vacina da AstraZeneca, né? E aí vieram as perguntas, então, no programa, ao Dimas Covas, por causa da Coronavac e tal, produzida pelo Butantan, que já tem 1 milhão de doses, enfim, né? E aí o Dimas Covas disse, vocês pensam o quê? Os insumos da vacina que está sendo produzida da AstraZeneca também são chineses. E aí a pneumologista falou, é verdade, isso aí é uma besteira inominável, entendeu? É um preconceito burro. E até porque é o que ela disse, né? Ninguém tem a capacidade de exportar, de vender insumos como a China. A China é disparadamente no mundo, né, a maior produtora e a maior exportadora de insumos e vai ser assim durante muitos anos ainda. Então, essa burrice aí que é deflagrada, que vem do Palácio do Planalto, enfim, né, isso não pode ser levado a sério por ninguém. A vacina, já dissemos aqui, especialistas já falaram aqui, o Caseiro já disse recente. Por exemplo, você já tomou a vacina H1N1, já deve ter tomado. Contra o H1N1, a vacina é a mesma coisa, os insumos da vacina vêm da China. Ué, ela acaba de ser produzida aqui, acaba sendo um produto brasileiro, mas que tem os insumos chineses, como essa vacina do Sinovac terá. Números do Covid, né? Lamentável sempre a nossa tabelinha aqui. Em Santos, 28.280 casos, 842 óbitos. Baixada Santista, 76.658 casos do Covid. 2.595 pessoas perderam a vida. E a todos os parentes, amigos próximos, enfim, a gente deixa sempre aqui os nossos sentimentos, né? No estado de São Paulo, 1.337.016 casos, 44.050 óbitos, né? São números impressionantes. E no Brasil, 6 milhões, quase 7 milhões já de casos oficiais, né? 6.929.409, 181.945 brasileiros oficialmente foram a óbito por conta do Covid-19, né? Uma coisa simplesmente inacreditável. Há ainda quem seja negacionista, né? Quem brinque com essa doença e quem faça aquela conta estúpida, né? De que, mas, pô, são 210 milhões de brasileiros, morreram 182 mil, né? Pô, qual é o percentual aí, tá certo? É aquilo que a gente fala aí, né, Rafael? Morreu um irmão seu, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu sobrinho, né? Não é o 0,2, 0,15, 0,3, é 100% que você perde dentro da sua família. E muita gente parece que não compreende ou faz questão de não aceitar, né, esse tipo de coisa, né? E, Boturão, você falou uma coisa muito importante. Antes de falar as estatísticas e as pesquisas, 90% dos princípios ativos de antibiótico anti-inflamatório do Brasil, 90% dos antibióticos anti-inflamatórios, os princípios ativos vêm da China e da Índia. Então, todo antibiótico que a gente toma, ou é da China ou é da Índia, o seu princípio ativo. Quer dizer, então, nós não vamos tomar mais antibiótico e nem anti-inflamatório. Agora, o que preocupa, em agosto, o Datafolha fez uma pesquisa, cerca de 90% dos brasileiros tomariam a vacina. Hoje caiu. Caiu para 73%. Porque isso é a influência do presidente Jair Bolsonaro. A força de um presidente no Brasil é muito grande. Quando um presidente fala, grande parte da população segue o que o presidente fala. E quando nós precisamos imunizar a população, até para dar razão ao Bolsonaro, que nós precisamos recuperar a economia. A economia só vai ser recuperada quando nós tivermos uma imunização de cerca de 70%, mas não a imunização por rebanho, todo mundo se contaminar, mas sim pela vacina. Enquanto nós não tivermos a vacina, e pode ter a vacina e não vamos ter a vacinação. Porque para ter a vacinação nós precisamos de logística, nós precisamos de uma série de fatores, e principalmente seringa e agulhas, e nós não temos. Não temos, que eu digo, no Brasil, no estado de São Paulo tem. E quanto politizaram sim, os dois lados politizaram. O Dória politizou de um lado, o Bolsonaro politizou do outro. Sem dúvida. Agora, só que o Dória parece que apresentou uma vacina que salva vidas, enquanto que o Bolsonaro
continua no seu negacionismo, lutando contra a pandemia e lutando contra a vacinação. Os dois politizaram. Só que um apresenta e o outro não apresenta nada, só fica nessa guerra ideológica. Agora, a preocupação é isso, Boturão. 70% da população diz que vai tomar, os outros 30% dizem que não vão tomar. Diga, Rafael, pois não. Eu penso que essa questão da postura pessoal do presidente da República em relação ao problema da vacina mostra muito sobre uma personalidade egoísta. Porque quando você vai a público fazer um pronunciamento oficial à nação e a sua preocupação para falar sobre o tema Covid-19 é dizer que você próprio passaria apenas por uma gripezinha, isso significa que você não está pensando na população para a qual você governa. Você vai a público dizer que só pensa em você mesmo. Ele olha para uma câmera com um teleprompter e diz: eu, no máximo, pegaria uma gripezinha. E aí, logo em seguida, continua fazendo manifestações públicas do tipo: eu não sou coveiro. E daí? Então, por conta dessa postura pessoal, Edgar, de egoísmo e de insensibilidade, é que é tão fácil para o presidente da República tornar essa matéria, a vacina, mais um dilema social que separa eles de nós. Então, há uma tristeza muito profunda em dizer que nós, infelizmente, passamos por essa crise sem termos a segurança de que o presidente da República, de fato e de verdade, se preocupe com alguém além dele mesmo. Diga, Santana, pois não. O nosso amigo Altair de Marco, ele mandou uma mensagem aqui que eu acho que ele até é um desabafo e traduz o sentimento de muita gente. E vamos lembrar que cada vez mais nós temos a notícia de muitas pessoas famosas vítimas do Covid-19. Foi o caso do cantor Paulinho, do Roupa Nova, que faleceu ontem. O jornalista Orlando Duarte também faleceu. Foram as pessoas, vamos dizer, os anônimos, as pessoas que são famosas para nosso seio familiar, nosso círculo próximo de convivência, que também falecem e não aparecem nas páginas do noticiário, mas ainda assim são vítimas fatais, né? E o Altair de Marco diz o seguinte: estou de quarentena por conta do Covid. A minha mulher está na UTI por causa do Covid. E outros 180 mil brasileiros mortos pela doença. A gente ainda tem que aguentar esse louco genocida, uma manobra diabólica que quer inibir as pessoas de tomar essa vacina, que é a nossa única salvação. Isso já é caso de manicômio, de internação em manicômio desse negacionista. Infelizmente, nosso líder é um louco. Alguém precisa parar esse demente. Olha, isso foi... A gente divulgou os números da pesquisa do Datafolha ontem, né? Depois do intervalo a gente comenta com mais calma, né? Mas eu ouvi ontem o Demétrio Maior e o Demétrio, com muita sabedoria, deixou claro isso, né? O pessoal aí, os articulistas, enfim, pessoal de esquerda que vincula as mortes ao presidente, né? Precisa tomar cuidado com esse discurso que não está colando, né? As pesquisas do Datafolha deixam claro que, apesar de a grande maioria, né, não gostar e condenar a atuação do Bolsonaro, por outro lado, há uma grande maioria também que não liga, né, não faz a ligação direta das mortes com a atuação negativa do presidente da República. Antes do intervalo, aliás, o Santana citou aí o Orlando Duarte, né, eu ia citar aqui também, né? Orlando Duarte, o eclético, 88 anos de idade, faleceu nesta manhã em São Paulo. Ele foi vítima do Covid-19, não é verdade? Mas ele já enfrentava um processo de Alzheimer aí bastante avançado, havia uma situação bastante difícil, mas morreu também por circunstâncias ligadas diretamente ao Covid-19, né? Aliás, eu vou dizer aqui, né, todo respeito aos meus colegas, meus amigos, enfim, que fazem aí jornalismo esportivo, a melhor equipe de rádio esportivo que mais me agradou na minha vida, né, foi na época da Jovem Pan. Marcelo Teixeira, se estiver acompanhando aí, vai se lembrar bem desse time aí. José Silvério, Orlando Duarte, Cláudio Karsug, Vanderlei Nogueira, Cândido Garcia,
e o Flávio Adalto, depois chegou o Luciano Faccioli, depois chegou o Sérgio Orini, um timaço da Rádio Jovem Pan em São Paulo. Para mim, o melhor time de rádio esportivo que eu ouvi transmitindo futebol na minha vida, né? Orlando Duarte foi apelidado de eclético, né? Porque ele transitava em todas as mídias, né? Na época você tinha jornal, impresso, rádio e TV, né? E ele fazia todas essas mídias, né? E fazia com uma competência impressionante, né? Trabalhou na Bandeirantes, trabalhou na Globo, trabalhou no SBT, trabalhou na Gazeta Esportiva durante anos e anos e anos, escreveu profissionais, TV Cultura, né? Onde ele trabalhou junto com o Luiz Noriega, grande parceria de Luiz Noriega, para quem não sabe, o Luiz Noriega é pai hoje do Noriega, né? Do Maurício Noriega, para mim, o da melhor Sport narrador. TV. O Luiz Noriega é pai do Noriega. Do Noriega. A sobriedade em pessoa, né? E o Orlando Duarte simplesmente cobriu 14 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas. Escreveu 14 livros, mas entre esses 10 livros também a gente tem que ter a coragem, né, e a honestidade de afirmar que, dentre esses 14 livros, tem vários deles, né, que são simplesmente atualizações, né, em relação às Copas do Mundo, né? Ele escreveu o primeiro livro, a Copa do Mundo e tal, depois ele atualizava 4 anos depois, enfim, entre esses 14 livros ligados aí a futebol, né, tem muitos livros de atualizações apenas. Orlando Duarte se orgulhava muito, né, de ter acompanhado o Santos, né, em momentos de glória do Peixe, né, nos anos 60, aquelas excursões históricas pela Europa, enfrentando aí os maiores times do mundo, ganhando os torneios quadrangulares, hexagonais e o Cambau A4, com Pelé recebendo a coroa na França e essa coisa toda, né? Ele se orgulhava de ter participado praticamente de todas as excursões do Santos, porque ele seguia cobrindo o Santos pela Gazeta Esportiva. Então, eu particularmente, claro, evidentemente, né, considero o Orlando Duarte um dos 5 maiores jornalistas esportivos da história deste país, né? Comparado talvez a Armando Nogueira, né? E a mais alguns aí que a gente vai ter que pensar no tempo para colocar na prateleira de cima aí do jornalistas ligados mais a futebol, né? Verdade seja dita, né? A gente tem o Reginaldo Leme, por exemplo, que é um concurso na Fórmula 1 Fórmula 1 e automobilismo, né? Em geral, né? Mas a futebol, Orlando Duarte está na prateleira de cima da história, né, do jornalismo esportivo brasileiro. E antes do intervalo, a gente tem umas fotos aí, que é uma curiosidade aqui que aconteceu na cidade esse final de semana, tá aí. Essa é uma foto, você já vê lá no alto, né, da cobertura. Ali tem a foto de novo. Se você não sabe que isso é uma piscina, né, de fibra acho que é fibra de carbono, né? Ou fibra de vidro, não sei exatamente. Que está sendo entregue, ela foi içada, né? Se você seguir as fotos, eu acho que tem fotos com ela mais baixa, né? Mais embaixo ainda. Aí já está entrando no prédio, no apartamento, né? Na cobertura. E deve ter outras fotos aí, não tem? Essa está distante, já está entrando, mas aí ela está chegando no prédio, né? É uma curiosidade, porque não é todo dia que se vê aqui na cidade de Santos uma piscina, né, sendo içada, né, e sendo entregue na cobertura, na verdade é um triplex, né, que existe aqui na cidade de Santos. Apenas uma curiosidade, né, que, vamos falar o que é verdade, né? Um engenheiro amigo meu me disse ontem que nos anos de 1979 ou 80, enfim, fim dos anos 70 e começo da década de 80, 1980, houve uma operação parecida com essa, né, mas foi para uma casa, né? Então, para você colocar uma piscina pronta dentro de uma casa, você tem que subir um muro, né, e entregar. Né? Agora, aí não, aí foram 10 andares, 11 andares, né, e colocaram a piscina lá em cima. Realmente é um fato, neste padrão, eu acho que é um fato inédito aqui na cidade de Santos, então apenas vale aí a curiosidade, vale aí o registro. Intervalo e a gente volta já já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, Rafael de Paula, advogado conosco, nossos Fernando Chagas e o Marcos Santana, atento aí às informações que vão surgindo. Eu falei há pouco da pesquisa do Datafolha, divulgada no final de semana. Nós falamos rapidamente ontem aqui, 37% de bom e ótimo para Bolsonaro, 32% de ruim e péssimo, 28% de regular. Agora, escrafuchando lá, né, pesquisando mais a pesquisa, né, estudando um pouco mais, enfim, como eu citei o Demetrio Magnoli há pouco, né, você percebe claramente que um número altíssimo de pessoas desaprova, como nós aqui na mesa. Desaprovamos a atuação do presidente em relação ao combate ao coronavírus, né?
Por outro lado, Rafael, existe um percentual grande, né, que mesmo desaprovando, não faz a ligação das mortes, não liga as mortes do coronavírus, do Covid-19, ao presidente. O que acontece é o seguinte, Edgar, as pessoas vivendo aqui no dia a dia comum, olhando o pessoal usar máscara ou sem usar máscara, abertura, o fechamento de comércio e tal, viu no começo né, quando teve esse boom da pandemia, viu do presidente da República uma postura pró-comércio. Pró-comércio. Que não é. Que a postura pró-comércio em si, ela não é negativa, muito ao contrário. Eu acho que houve, por outras pessoas politicamente relevantes, até um certo desprezo em relação à manutenção da economia. E o Bolsonaro e algumas outras figuras, para citar a que frontalmente se opôs ao Bolsonaro nessa questão, que foi o Dória, dividiram essa questão sobre a saúde do comércio. E a população, de uma maneira geral, assim como eu, entende que o comércio não pode parar. As pessoas precisam ter emprego, as pessoas precisam ter ocupação, a economia precisa girar, né? Então, muita gente hoje, em dezembro, acha que as críticas que se fazem ao Bolsonaro são ainda fruto desse debate sobre o lockdown ou não. Só para completar o que você está falando, a pesquisa também mostra exatamente isso que você está dizendo. Isso. Que o setor que mais aprova o Bolsonaro é o empresariado e com a aprovação alta, e não é o empresariado Votorantim, não é o empresariado, não é só isso. Empresário. É o médio, pequeno empresário, os comerciantes, de maneira geral, aprovam exatamente. Que aprovam esse discurso. Exatamente. Né? E o que as pessoas não perceberam é que a parte da questão do alcance do lockdown, do nível de restrições que seriam impostas ao comércio, né? A parte dessas medidas, existe uma série de medidas que precisariam ter sido tomadas no âmbito do Ministério da Saúde que não foram feitas pelo governo federal e que tiveram que ser feitas pelos governos estaduais e pelos governos municipais, e esse processo de tomada de decisão descentralizado atrasou e atrapalhou de maneira muito severa o enfrentamento ao coronavírus. E aí nós fomos conhecer as consequências dessa inércia federal algum tempo depois. Como é que eu já falei isso aqui no programa, Edgar. É inadmissível que no meio da pandemia do coronavírus o Brasil tenha ficado 4 meses sem ministro da Saúde. É inadmissível, né, que a gente tenha um ministro da Saúde que não possa afirmar que vai comprar vacina porque o presidente da República quer fazer uma sinalização política anti-China, né, estimulada por picuinhas que existem entre Donald Trump e China, por picuinhas que existem entre o Eduardo Bolsonaro e China, né, e para tentar sustentar uma imagem de anticomunismo, né, fazendo frente à China com essa questão da vacina. Quem se prejudica é a população que está no meio de um fogo cruzado que não a beneficia de forma alguma. Às vezes quem está no poder não entende que deve governar para o povo e não para voltar a ser eleito ou para voltar a ter uma imagem de prestígio pessoal, tá certo? Então, eu vejo que a população precisa olhar toda a insensibilidade do presidente da República ao longo desses meses, né? Todos os momentos em que ele preferiu dar as costas ao apoio aos governadores e aos prefeitos, todos os momentos em que ele disse: lavo minhas mãos, porque o Supremo disse que quem vai cuidar disso é governador e prefeito, e não foi isso que o Supremo disse. O Supremo disse que todos têm o mesmo poder de adotar medidas, mas que seria desejável que elas fossem centralizadas no Poder Executivo Federal. Ele ignora
essa parte importante do enfrentamento ao coronavírus, né? A própria questão das compras de respiradores, por exemplo, que estavam em falta no Brasil, foi severamente prejudicada pela inércia do governo federal em tomar medidas, tá certo? E as brigas internas fizeram com que um tempo precioso que deveria ser dedicado pelo Ministério da Saúde ao enfrentamento ao coronavírus fosse utilizado para embates internos, com demissões, com até mesmo no começo da situação, o embate que existia com o Mandetta, que tinha que vir a público fazer algum tipo de esclarecimento. Por quê? Tudo ego, tudo o cara que diz que é o Messias, né? Mas não faz milagre, mas então, é o Messias. O foco em 22, o né? foco 22. nele, né? Então a população, 22. Até importante a gente estar aqui, Edgar, na TV falando para a população, preste atenção, você que está nos assistindo, preste atenção na insensibilidade do presidente ao longo desse tempo todo, dizendo, quer que eu faça o quê? Mas aí tem um problema, sendo extremamente despreocupado com o que mais poderia ser feito e se aproveitando de cada oportunidade que surgia para fazer do coronavírus uma disputa política. Mas o problema está justamente isso. Voltando ao que nós falamos no primeiro bloco, a força do presidente no Brasil é muito grande. A mídia que ele tem, mesmo que ele fale coisa séria, ou fale brincadeira, ou fale bobagens, repercussão enorme. A repercussão, e nós temos que comentar. Se ele falar uma coisa séria, nós temos que comentar. Se ele falar uma bobagem, nós temos que comentar. Só que quando ele fala, a força, principalmente uma parte da população, influencia muito. Qualquer presidente, o Sarney influenciou, se lembra no Plano Cruzado? Depois caiu, na época do confiscaram bois, e com apoio da população, depois caiu em desgraça. O problema todo, corroborando com o que vocês falaram, e ontem o Manhola ele foi muito ponderado. Uma parte da população, como você falou, principalmente os comerciantes, entende que o Bolsonaro não teve culpa. A culpa foi dos governadores e dos prefeitos. E a outra parte também, que foi beneficiada e corretamente beneficiada pelo auxílio emergencial, que também defende o Bolsonaro. Então, são as duas pontas. Só que tem dois problemas aí. O auxílio emergencial vai acabar e parece que não vai continuar, nem como auxílio emergencial e nem como uma renda permanente. Isto vai derrubar a economia. E a economia hoje, nós já falamos aqui várias vezes, reiteradas vezes, a economia depende de uma questão sanitária. Enquanto a gente não resolver a questão sanitária, nós não vamos resolver o problema da política, da economia. A economia realmente cresceu 7,7%, até abaixo daquilo que se esperava, mas não recuperou o que foi perdido. E agora a economia está aberta, o comércio está funcionando e nós vamos ter uma queda de 7,7% para 1% nesse trimestre. E no próximo trimestre nós vamos ter uma queda de 0,5% negativo. Então nós estamos numa situação que a economia, independente de estar fechada ou estar aberta, ela vai cair porque nós não resolvemos o problema sanitário. Só que encaixou o discurso para parte da população, do Bolsonaro, até para problemas complexos nós temos soluções simples, encaixa fácil e a população acaba acreditando. Então ele tem uma aprovação de 37% por tudo que ele fez, é grande, mas comparado com outros presidentes nessa mesma época, é pequena. E ele tem um eleitorado que faça chuva ou faça sol, vai estar com ele. E aí o Demétrio ontem foi perfeito, se a gente que combate essa ideologização da pandemia, a gente não tiver o bom senso e o discurso correto, esse discurso vai continuar encaixando e prejudicando toda a população. A gente podia deixar de lado essa questão de ser a vacina da China, que ser da Inglaterra, e falar a vacina tem que ser todas as vacinas, para imunizar todo o país. Só que é o que você bem disse, né? Nós não tivemos uma orientação, não tivéssemos um discurso único. Primeiro com a pandemia. Pelo contrário, né? E agora com a vacina. Foi uma desorientação, né? E uma desorientação. E o pior, quem está preocupado com a economia devia estar preocupado com a vacinação. Só vai salvar a economia a vacinação.
não tem tratamento preventivo, não tem remédio. Para uma doença grave provocada por um vírus, e um vírus que a gente ainda não conhece, só a vacina resolve. Então, nós vamos ficar discutindo, nós vamos ficar num discurso pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro, a economia vai patinar, pode escrever isso. No primeiro trimestre, a economia cai para o negativo de novo, porque não tem mais crédito e não tem mais o auxílio emergencial. E se tiver crédito e auxílio emergencial, estoura o teto. Estourando o teto, o dólar dispara e a bolsa cai. Nós estamos no meio de um turbilhão e nós estamos discutindo política quando nós devemos estar falando em salvar vidas com a vacina. Diga, Santana, tem mais uma pesquisa, é isso aí? Isso, acabou de ser divulgada uma pesquisa XP e PESP, uma pesquisa de fôlego, são mais de 45 páginas do laboratório, o relatório, faz uma sondagem da expectativa com relação à eleição, mesmo com opinião sobre votos facultativos, sobre o enfrentamento da pandemia, sobre o que o brasileiro espera da pandemia daqui para frente, né? Vamos começar então aqui pela relação à pesquisa eleitoral. O levantamento mostra que Jair Bolsonaro lidera com 29% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad com 12%, depois o Sérgio Moro com 11%, Ciro Gomes com 9%, Luciano Huck com 7%, Guilherme Boulos com 5%, e João Dória com 4%. São os 30% que o Bolsonaro realmente tem. Eu acho que esses números são muito... Quanto tem o João Dória? 3%? 4%. É. Muita água para Muito correr distante, debaixo muita da água para ponte correr debaixo da ainda. ponte. 2 anos ainda. Acho que se há realmente uma preta... Sérgio Moro, para mim, é a carta fora do baralho, vou arriscar aqui completamente, né? Optou por ganhar dinheiro, né? E, tudo bem, a opção dele. Agora, está sendo questionado na Justiça, né? Sobre essa situação. Ele foi o juiz da Lava Jato, que condenou essas empresas todas, condenou o Lula, o PT, enfim, agora atua numa empresa que faz aí o ajuste financeiro da Odebrecht, né? Justamente a maior das empreiteiras, né? A mãe é exagero, né? Mas a empresa de maior porte, né? Disparadamente, em relação às outras empreiteiras de grande porte no Brasil. Quando né? ele foi entrar na Álvares, ele falou que não iria se envolver em nenhum caso relacionado a empresas que tiveram envolvimento com a Lava Jato e que a atuação dele consultiva não seria advocatícia e a atuação dele consultiva é no sentido de prevenir para as outras empresas, as empresas da Lava Jato, ele não trabalha com essa carteira, para prevenir para as outras empresas não terem os mesmos problemas de lavagem de dinheiro, de corrupção e implementação adequada de compliance em outras empresas que não são as da Lava Jato, justamente por conta dessa questão do eventual conflito de interesses. Mas tem um ponto o Sérgio Moro, só um pouquinho, o Sérgio Moro, ele tem uma especialização nos Estados Unidos sobre crime de lavagem de dinheiro e tem diversos cursos relacionados a esse tema. Ele se especializou altamente nesse tema depois dele ter julgado os casos do Banestado, que também estavam com ele lá na Justiça Federal de Curitiba. Calhou, né, de cair na vara em que ele era juiz lá em Curitiba, um caso que acabou puxando vários outros e só tomou a proporção que tomou porque, com o conhecimento que ele tinha sobre as práticas investigativas americanas, ele conseguiu chegar a essa proporção e a atingir esse nível de profundidade desse esquema criminoso. Então ele tem um conhecimento tão profundo a respeito do tema que é interesse das grandes empresas se blindarem sabendo o que eles sabem. Mas eu pegaria justamente aí. Concordo com tudo que você falou. Não acho que é ilegal, não acho que é ilegítimo, é um direito dele. Mas ele é diretor sócio da empresa. A empresa que ele julgou foram 3 empresas, Odebrecht, OAS e a Sete Brasil. Essas 3 são clientes que pagam para essa empresa e ele vai se beneficiar desse dinheiro. Ele não é apenas funcionário, né? Ele é sócio-diretor. Então, ele como juiz, ele condenou essas empresas. Agora, ele pode não atuar, mas essas empresas estão pagando milhões para ele.
e ele vai ser beneficiado como sócio-diretor. Isto é antiético. Eu diria o seguinte, que esses Concordo com nomes... tudo que você falou, É. mas não receber dinheiro de um negócio que ele condenou. Agora, o Moro, Esse é o para mim, é problema. carta fora do baralho. Também. Optou por ganhar dinheiro, optou por caminhar para se associar a essa empresa. O direito que ele assiste, tudo bem. Embora esteja sendo questionado ainda na justiça aqui no Brasil, o Rafael argumentou muito bem, colocando essa outra situação que, em tese, facilita a vida do Sérgio É Moro. um direito dele, né? Agora, para ganhar mim, é carta dinheiro. fora do baralho. O direito dele. Fora fora do baralho é a presidência da República, né? Ele fez uma opção e está fora. Agora, você tem o Bolsonaro aqui e o Haddad também, são posições antagônicas, né? Neste meião aqui, ou você sai com uma candidatura única candidatura, Ciro, o Huck, seja lá quem for desse meio aí, Dória, não sei também, né? Dória, com certeza. Ou Não, ou se ou a água batendo Hoje- no umbigo ou hoje no pescoço. É como né? ele falou, daqui a 2 anos muita coisa tem. O que eu acho que vai derrubar o Bolsonaro... 2 anos é um ano e pouco. né? Não é a política. A política ele está bem fechado com esses 30% e principalmente se ele ganhar a presidência do Senado e ganhar a presidência da Câmara. Politicamente ele está bem cercado e ele vai para o segundo turno. A grande preocupação é a economia. Eu não vejo a economia com condições de se recuperar nessa situação que nós estamos. Mas é que tá, os bolsonaristas que ainda, aquele pessoal fanático e tal, atribuem esse problema econômico à pandemia, né? Que para eles o Bolsonaro não teria muita coisa a fazer, a não ser o que está fazendo. Né? Mas 2021... Não, poderia ter feito muito mais. Com 16 Você não é o relação- Bolsonaro fanático. Com relação ao enfrentamento da pandemia, a pesquisa mostra uns resultados bem reveladores. A avaliação da atuação do Bolsonaro para enfrentar o coronavírus é considerada ruim ou péssima por 48% dos eleitores e ótima e boa por apenas 26% dos brasileiros. É ruim e péssimo por 48%. É. E boa e ótima por 26%. a postura dele. É. Mas aí, basicamente, é parecido com o Datafolha. Mas o Datafolha faz outro questionamento, né? Se as mortes são culpa dele. são responsabilidade dele. E a grande maioria diz que não. Que não. Agora, não sei se a XP fez esse mesmo questionamento. Até porque, qual é o argumento? Na Itália morre, nos Estados Unidos morre, então a culpa não é dele. Então o que as pessoas podem pensar? Realmente ele tem uma parte de culpa? Tem, mas a culpa maior não é dele, porque está todo mundo morrendo no mundo inteiro. Então ele tem esse discurso. Uma coisa que, você vai para o intervalo, mas só para fazer um breve comentário, a gente estava falando das possibilidades eleitorais de 2022 e aventou-se o nome do nosso governador João Dória. Olha, Edgar, eu acho que esse momento da pandemia, a postura do Dória em relação a essa questão da vacina, está dando para ele um protagonismo no ambiente político que o cacifa muito mais do que o fato, pura e simplesmente, de ser governador de São Paulo cacifava antes. Ele tem conversado com governadores de outros estados, com prefeitos de grandes capitais, para que a produção que está sendo viabilizada aqui no estado de São Paulo, através do Instituto Butantan e da Sinovac, que foi estimulada pelo governo do estado e conta com participação ativa dele e do governo, que esses lugares recebam a vacina. Então é possível que diversas alianças políticas sejam feitas para 2022, levando em consideração essa inquestionável inteligência do nosso governador para fazer articulações e para expor tudo aquilo que ele faz de positivo. O estado de São Paulo tem condições de fazer isso. Rapidamente, só corroborando com o que você falou, isso é importante. Eu mesmo não tenho simpatia pelo Dória, não, por tudo que ele fez com o Alckmin. Mas corroborando com o que você falou, está plenamente correto, ele tem uma antipatia muito grande no estado de São Paulo. Inclusive, pode dizer minha. Porém, no Brasil, ele não tem essa antipatia. E se a vacina emplacar... É um desconhecimento. né? O desconhecimento, ninguém conhece. Ninguém conhece o Dória. Eu falei até aqui, se ele virar o João da vacina no Brasil inteiro, aí pega. Aí corroborando com o que você falou. Um break, já voltamos. Muito bem, estamos de volta, né, com uma notícia aqui que desagrada muito a quem pensa no país, né, como um todo, né, que um dia o Brasil pode ser uma nação importante, enfim, né. O nosso Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foi divulgado agora há pouco, pela manhã, né, avançou muito pouco no ano de 2019 para o ano de 2020.
e o Brasil perdeu aí algumas posições neste ranking mundial aí de qualidade de vida, né? Saiu do lugar da posição 79 para agora a posição 84, né? Entre 160 países, né? 150 países. Esse é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, programa da Organização da ONU, né? Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Tem esse programa, essa verificação, né? Isso não é fruto do governo Bolsonaro, evidentemente, né? Isso é fruto de uma política equivocada que vem lá da época de Pedro Álvares Cabral e que nós não conseguimos fazer uma redistribuição de renda melhor, né? Tá? Uma educação básica de mais qualidade, né? As pessoas de maior carência, né? E a coisa não vira, né? Eu acho que uma coisa que influencia muito na queda do IDH brasileiro aliás, na queda não, na queda de posição do Brasil entre os países com a pesquisa do índice de IDH, é o fato de que nós temos uma população que valoriza muito obras visíveis a olho nu, né? Que valoriza muito coisas relacionadas a embelezamento, não tem problema nenhum com isso, e eu não estou falando de Santos, estou falando contexto brasileiro, né? Então, grandes obras viárias, obras em pracinhas, a população mais carente valoriza a quadrinha de futebol, coisas pequenas, né? Mas as grandes obras que deveriam ocorrer no Brasil deveriam ser relacionadas a saneamento básico. Aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, praticamente não temos problema com isso. Nós temos um índice de saneamento básico que já foi, inclusive, ranqueado entre os 5 melhores do Brasil, salvo engano, com 98,5% de todos os equipamentos com água tratada. Então, eu não estou falando daqui, eu estou falando que, inclusive, a maior parte de Santos tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo e da mesma forma, a Baixada Santista. Mas os estados do Nordeste, as áreas ribeirinhas, as áreas mais no interiorzão do Brasil, o saneamento é muito deixado de lado. Isso causa muita mortalidade infantil, né? Isso causa muitas doenças de difícil tratamento pela rede pública e acaba tendo um impacto muito grande no índice de desenvolvimento humano. Acho que a classe política como um todo deveria se debruçar sobre o marco regulatório do saneamento básico que está para ser votado no Congresso Nacional e tornar essa questão uma prioridade, sob pena da gente continuar sendo um país extremamente subdesenvolvido. Só para acrescentar, 50% do Brasil não tem saneamento básico. 50%. 50% do Brasil. Tem números redondos. É vergonhoso, né? Não tem. É vergonhoso. E um ponto também, além do IDH, nos últimos 15 anos, se você fizer... O que importa não é o PIB, é o PIB per capita. Per capita, claro. O PIB per capita no Brasil, nos últimos 15 anos, vai cair, no final do ano, 0,6. PIB per capita vai cair 0,6. Junta com o IDH. Por que isso? Saneamento básico. Por que isso? Educação. Enquanto nós não tivermos uma educação, não para todos, mas uma educação de qualidade, nós não vamos sair dessa situação. O Brasil pode até crescer como cresceu, o Brasil teve um momento que cresceu bastante, principalmente nos governos do FHC e uma parte do governo Lula, mas não se desenvolveu. E o que preocupa, o Fundeb, que são recursos para melhorar a qualidade do ensino, no ensino público, hoje ele vai pegar 10%, se for aprovado no Senado hoje, e dá para a iniciativa privada. Quando eu digo a iniciativa privada, são escolas particulares. Escolas particulares, inclusive confessionais, igrejas. E por setor S, que eu defendo o setor S, que o Guedes dizia que tinha que acabar com o setor S, e que agora ele dá dinheiro do setor S. O dinheiro do Fundeb é para a escola pública, não é para a filantropia. A filantropia você faz particularmente. Então, enquanto nós estivermos até tirando dinheiro da educação, não estou discutindo se é muito ou é pouco, os 25%,
mas você tira dinheiro da Fundeb para dar para particulares. Por que você tira dinheiro do Fundeb para dar para particulares agora? Porque as escolas particulares, principalmente as filantrópicas, estão tendo problema de caixa. Então tem que dar dinheiro para elas sobreviverem. Quando deveria investir no ensino público em tecnologia, para não haver um distanciamento maior entre a escola particular e a escola pública. Se sobrou dinheiro desses 25%, que são para os municípios gastarem com o ensino básico, investe em tecnologia para diminuir esse fosso enorme que tem entre a escola particular, que pôde ter aula e pôde terminar o ano, com a escola pública, que em muitos lugares do Brasil não tiveram aula porque não tinha o ensino remoto, principalmente no Norte e Nordeste. É verdade. E soma com o saneamento básico. Esse número do IDH, Edgar, que você citou, é um reflexo direto do nível de desigualdade do Brasil, né? Não só do Brasil, mas de diversos outros países. E tem um economista chamado Thomas Piketty, em francês, que já ganhou vários prêmios, e ele insiste muito nessa tecla de quanto o mundo só não vai evoluir enquanto muitas pessoas pensarem que discutir desigualdade é uma coisa de socialista. Quem defende o capitalismo tem que combater a desigualdade, por uma série de razões. Primeiro, a questão que o Rafael citou muito bem, a questão do saneamento básico, que reflete diretamente na saúde da população. As pessoas ficam mais doentes e demandam mais atendimento público de saúde, né? O desempenho também das pessoas no âmbito profissional também é prejudicado. E a desigualdade também afeta a falta de investimentos em educação básica, educação para as pessoas se qualificarem profissionalmente. Um trabalhador mal qualificado ou sem qualificação gera o quê? Improdutividade, gera prejuízo para o dono da empresa, né? Aumenta o custo da sua produção. E, além disso, um país desigual significa que as camadas mais inferiores da população ganham pouco. Então, a sua capacidade de consumo é muito pequena. Então, a partir do momento que a pessoa consome pouco, a riqueza não circula. A riqueza fica concentrada nas mãos de alguns poucos. Então, a geração de emprego, de renda, inclusive de tributos, reduz bastante. Então, enquanto nós não discutirmos a questão da desigualdade com a mentalidade capitalista, né, nós não vamos sair do lugar. E olha, também, o Martinho Leonardo diz aqui que a área continental de Santos espera há mais de 20 anos pelo saneamento básico prometido pela Sabesp. Bom, esse talvez seja realmente aí o único problema que a gente tem aqui na cidade de Santos. Na região a gente tem problemas maiores, inclusive. Pois não? Inclusive, complementando a fala do Santana, com a qual eu concordo 100%, olha que maravilha, Santana. Olha só. Porque você está longe aí. Além disso, tem a questão também de quanto mais desigualdade social existir, mais o Sistema Único de Saúde é demandado. Quanto mais a União, os estados, os municípios aplicarem dinheiro na saúde para suprir essas demandas, maior a necessidade de recolhimento tributário. Quanto maior a necessidade de recolhimento tributário, menos dinheiro sobra para o empresário, para o empreendedor, para o empregado, para o cidadão, de modo que isso cria um ciclo vicioso negativo do ponto de vista tributário. E aí a gente teve uma discussão aqui recentemente com o Carneiro, né, que ele tem o ponto de vista dele de que 38% é uma carga tributária razoável, eu entendo que não. Então a gente vê aí, nessa situação da desigualdade social... O que ele quis dizer foi 38% seria uma carga razoável. O problema não é o 38%. O problema é a má gestão que se faz de 38% e não traz retorno. Mas nunca vai poder ser diminuída essa carga tributária como eu desejo e pedir. Mas é que se o dinheiro, se existe a má gestão e se você não tem o retorno, então tem que diminuir a carga tributária. E o problema aí não é mais tributação, é orçamentário. Por falar em tributação, o ministro Fachin derrubou ontem a alíquota, a decisão do governo, né, de alíquota zero para importação de armas de fogo, né? E muita gente andou se manifestando. Eu vi um comentário aí na rádio paulistana, que pega forte aqui, né, na Baixada Santista hoje de manhã, pela mesma figura lá, o bolsominion de plantão lá do Jornal da Manhã, começa às 8 e acaba às 10, né? Dizendo que é um absurdo, como é que pode a decisão governamental e o Supremo... O Fachin é o
é o homem que é o representante do PSB e Rede tem representantes. Tá? Porra, eu vou fazer uma pergunta. É momento de se dar alíquota zero para importação de arma? Não tem nem vacina, não tem nem... Não, não tem vacina, não tem nem... Seringa. O garrote para você colocar no braço da pessoa, os insumos não estão nem encomendados ainda para vacinação. Então você vai dar a alíquota zero para a importação de arma de fogo. Isso vai incrementar o que na economia do país? Isso é aquele discurso que nós falávamos, né? Que o presidente da República faz, direcionado ao eleitorado dele, e vai dizer para as pessoas, olha, eu fiz, né? Mas eles não deixaram. Mas aí eu não sei se ele concorda comigo. Só para fechar que estamos em cima. Em cima. É falha do Legislativo. Tem um decreto legislativo que susta esses efeitos. E o Congresso não faz isso. Obrigado, Rafael. Obrigado, Chagas. Santana diariamente com a gente. Segunda a sexta, ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde. Reprise para você conferir às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Tchau. Obrigado, gente.